Eu sei que é meio confuso o que eu vou falar, mas às vezes, nem tudo que dá certo é porque é da vontade de Deus. E às vezes, nem tudo que dá errado não significa que não é da vontade de Deus. É meio confuso isso, eu sei, mas vamos lá. Às vezes, muitas coisas estão dando certo para as nossas vidas e nós atribuímos isso à vontade de Deus, como na verdade, nem sempre. Às vezes, o que está dando certo é porque está ligado à vontade de Deus. Às vezes, as portas estão se abrindo, nós recebemos uma promoção, o patrão nos elogia, tudo dá certo no nosso dia a dia e nós acreditamos que tudo faz parte da vontade de Deus, mas devemos analisar a situação em que estamos vivendo, a situação em que nós estamos passando. Volto a repetir, às vezes nem tudo que está dando certo é porque está ligado à vontade de Deus. Por exemplo, a pessoa, digamos que seja um cristão, ela joga na Mega Sena, é um jogo, e a Bíblia, o caráter divino, é contra jogatinas. Só que essa pessoa joga na Mega Sena e essa pessoa ganha uma bolada de dinheiro. Jogou e deu certo. Ora, se deu certo, então foi da vontade de Deus. Mas esse dinheiro que foi ganho de uma forma que é contra o caráter divino, que está ligado a jogos, esse dinheiro pode levar à ruína espiritual desta pessoa, afastando essa pessoa da presença de Deus. Ou seja, essa pessoa, ela alcançou algo, ela alcançou prosperidade ou sucesso, e por ter dado certo, ela pode acreditar que foi da vontade de Deus, mas isso acaba afastando da sua comunhão com Deus. Então, às vezes, nem tudo que dá certo significa que é certo ou que é da vontade de Deus. Assim nós analisamos que tudo aquilo que afasta a pessoa de Deus, mesmo que esteja dando certo, não é certo. Às vezes não é da vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa, ela fica de olho numa porta de trabalho e muitas vezes o desejo dela é até ir para um outro país onde há uma perspectiva melhor de vida. Essa pessoa faz planos, tudo dá certo. Ela consegue documentação, ela consegue visto, ela vende os seus bens para ter um dinheiro para adentrar naquele país. Tudo vai dando certo e ela, opa, se está dando certo é porque é da vontade de Deus. Acaba que ela chega nesse país, nesse determinado lugar onde era o sonho dela, e ela começa a ter prosperidade, ela começa a crescer na vida, e por crescer na vida, ela acaba tendo a certeza que tudo faz parte da vontade de Deus, porque tudo está dando certo, mas ela alcança tanta prosperidade, alcança tanto sucesso na sua vida, que ela acaba se afastando dos propósitos de Deus, ou seja, ela foi abençoada por um lado, mas o lado mais importante, que é a sua comunhão íntima com Deus, ela acaba perdendo e acaba perdendo até mesmo a sua salvação. Então, não é porque foi dando certo que foi da vontade de Deus, porque para Deus o que é mais importante é quando as coisas estão dando certo, mas estamos nos aproximando a cada dia mais e mais de Deus. Se está dando certo, mas está nos afastando da presença de Deus, nem sempre o que está dando certo é porque é da vontade de Deus. Aí você me pergunta, mas vem cá, se Deus sabe, se Deus vê lá na frente o que vai acontecer com esse camarada, que ele vai quebrar a cara e se afastar da presença de Deus, por que Deus faz com que tudo dê certo para essa pessoa, mesmo sabendo Deus que essa pessoa vai se desviar da presença dele? É porque Deus, ele não nos controla por um controle remoto. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós sonharmos, nós batalharmos
e nós fazemos aquilo que o nosso ego humano deseja. Muitas vezes ele dá até sinais que não é o plano dele, mas como as coisas vão dando certo e achamos que é da vontade dele, acaba que nós tomamos decisões que, por acharmos que é o correto para Deus, acaba que, na verdade, nós nos afastamos a cada dia mais daquele projeto que ele tinha nas nossas vidas. Então, devemos analisar. Às vezes, eu estou dizendo às vezes, nem tudo que dá certo é porque significa que é da vontade de Deus. Olha, a teologia vai mostrar que existem duas vontades divinas. A vontade soberana, que é a vontade perfeita de Deus, e a vontade permissiva de Deus. A vontade soberana ou a vontade perfeita de Deus é como nós estamos palmilhando no querer de Deus, independente do que nós enfrentarmos, indiferente das circunstâncias que nós carregaremos em nossos ombros, dores, lágrimas, mas estamos na vontade soberana e perfeita de Deus. Mas existe a vontade permissiva de Deus, que é aquela vontade que nós, pelas nossas emoções, nosso oba-oba, nós queremos fazer segundo a nossa vontade, e por fazermos a nossa vontade e não a vontade de Deus, e Ele não impedir que as coisas aconteçam ao nosso redor, nós achamos que talvez é a vontade soberana e perfeita de Deus, mas não é. Por exemplo, Jonas. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive, mas Jonas foi o quê? Ele foi para Tarsis. Ora, a vontade soberana era Nínive, mas Jonas não se submeteu à vontade soberana, perfeita de Deus. Deus não impediu. Vontade permissiva. As portas se abriram para Jonas. Ele conseguiu embarcar naquele navio. Foi a vontade permissiva. Mas depois ele enfrentou algumas consequências ruins para a sua vida. Ou seja, agora para explodir ou confundir mais ainda a sua mente, eu digo que às vezes há coisas que dão errado, mas significa que pode ser a vontade de Deus. Há coisas que dão erradas, as coisas que não dão certo, mas pode significar que é a vontade de Deus. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Jesus explicou para os seus discípulos que eles seriam perseguidos, eles seriam caluniados, alguns seriam mortos, levados a tribunais. Mesmo por sermos servos de Deus, estarmos no centro da vontade de Deus, algumas coisas não darão certo na nossa vida, porque é da vontade de Deus. Paulo tinha um objetivo, e anunciou o evangelho na Ásia, mas não deu certo para Paulo. Ele fez planos, imagino eu ele orando, imagino eu ele já projetando o seu trabalho missionário na Ásia, mas na hora de ir, não deu certo. O Espírito de Deus impediu que ele fosse para a Ásia. Mas não era para ir para a Ásia, não deu certo. Era para ir para Macedônia. E na Macedônia, ele implantou o Evangelho e ganhou muitas almas para o reino de Deus. Na Ásia não deu certo. E Paulo estava no centro da vontade de Deus. Nem sempre o que não deu certo não significa que não foi da vontade de Deus. Tem algumas coisas na sua vida que pode não dar certo, dar errado, mas pode ser a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa ela coloca um currículo numa grande empresa. Todos os seus colegas do bairro também colocam, é uma grande empresa. Todos os seus colegas são chamados para trabalhar nessa empresa, mas ele não é chamado. Ele é uma pessoa de comunhão com Deus, é um servo de Deus. Todos os ímpios são chamados para trabalhar nessa grande empresa. O currículo deles deu certo, mas o currículo do servo de Deus não deu certo, deu errado. E às vezes ele pensa que deu errado. Por quê? Porque muitas vezes foi da vontade de Deus. Sabe por quê?
porque Deus tem algo melhor para ele. Paulo poderia reclamar com Deus: poxa vida, não deu certo, deu errado. Paulo, é porque eu tenho algo maior para a sua vida, a Macedônia. Às vezes, quando algumas coisas dão errado em sua vida, pode significar a vontade de Deus. Na nossa ótica, na nossa visão, nós achamos que só porque está dando errado, significa que não está sendo da vontade de Deus. Mas de repente é um livramento que Deus está dando para a sua vida. De repente um escape que Deus está te dando de uma empresa, onde poderá acontecer um acidente fatal futuramente. Aquela casa onde você morar não deu certo, deu errado. Depois você vê no jornal que aconteceu um acidente, a casa desabou, o prédio desabou. Quando as coisas dão errado, muitas vezes pode significar a vontade de Deus. Os discípulos não entenderam por que Jesus Cristo, no Getsêmani, ele estava sofrendo tanto. Alguns não entenderam quando Jesus foi humilhado, açoitado e morto, crucificado. Alguns não entenderam e alguns poderiam dizer: não, está errado, ele é o Filho de Deus, sempre foi uma pessoa boa, fez bem ao seu próximo. Não, isso aí está errado. Não, não estava errado. Era a vontade de Deus. Tanto que Jesus, lá no Getsêmani, ele orava ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a sua vontade. E a vontade de Deus era que mesmo que parecesse errado aos olhos dos demais, era da vontade de Deus. Às vezes, algumas coisas não dão certo, mas não dão errado em sua vida. Isso pode significar a vontade de Deus. Em nossa geração, não existe alguém que possa chegar aos pés de Jó. O patriarca Jó, ele foi um homem fiel a Deus, alguém que era para dar tudo certo na vida dele. Mas de um dia para o outro começou a dar tudo errado. Mas era a vontade de Deus, por mais dura que fosse. Tanto que quando Jó, ele vence essa situação, lá quase no final da sua história ele diz: agora eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Reconheço que é algo meio que confuso, mas às vezes, tá bom? Então, saiba disso. Quando as coisas estiverem dando tudo certo na sua vida, será que é porque está sendo da vontade de Deus ou não? Então analise também, quando estiver dando tudo errado, será que está dando errado porque não é da vontade de Deus, ou está dando errado porque é da vontade de Deus? Que Deus te abençoe e que, dando certo ou não dando certo, tudo tem um propósito divino e a glória é para Ele.